A chuva forte de dezembro batia contra o casaco surrado de Maggie, enquanto ela corria para casa após o turno duplo no Bayou Dinner. As gorjetas escassas mal davam para pagar a mensalidade deste mês. O telemóvel vibrou no bolso, um número desconhecido que ela quase ignorou até que algo a fez parar sob a luz intermitente da rua Canal Street. Estou? Ela atendeu, ouvindo nada além de uma respiração ofegante e o som inconfundível de dentes batendo. Está alguém aí? Maggie insistiu, apertando o telemóvel com mais força enquanto a chuva encharcava a sua pele. O silêncio assustador do outro lado da linha causava-lhe arrepios na espinha. Finalmente, uma voz fraca sussurrou: "Socorro!", antes de se transformar em soluços silenciosos que partiram o coração de Maggie. O ruído de fundo do trânsito e da chuva torrencial deixava claro que a pessoa que ligava estava ao ar livre, em algum lugar da implacável noite de inverno de Nova Orleans. "Onde estás, querida?", perguntou Maggie, já mudando de direção, seus próprios problemas momentaneamente esquecidos, quando o instinto maternal entrou em ação. "Podes me dizer o que vês ao teu redor?". A voz, claramente de uma criança, conseguiu gaguejar que ela estava na Lafayette Square, sentada num banco perto de um grande prédio branco. As palavras mal se coadunavam devido aos tremores violentos. Maggie começou a correr, os seus tênis gastos a chapinhar nas poças enquanto se dirigia para o bairro histórico. Encontrou a menina encolhida debaixo de uma magnólia, encharcada até aos ossos com o que outrora fora um uniforme escolar caro, agora colado ao seu corpo magro como uma segunda pele. O cabelo comprido e escuro pendia em cordas molhadas à volta de um rosto demasiado pálido e olhos demasiado assombrados para alguém tão jovem. "Sou a Maggie", disse ela suavemente, aproximando-se lentamente com as mãos visíveis, da mesma forma que se aproximaria de um animal ferido. "Recebi a tua chamada e estou aqui para te ajudar, está bem?". A menina acenou com a cabeça, mas não falou, os lábios azulados enquanto segurava um pequeno telemóvel rosa com o ecrã partido. Quando Maggie colocou o seu próprio casaco sobre os ombros trêmulos, a criança não resistiu. "Podes dizer-me o teu nome?", perguntou Maggie, esfregando suavemente os braços da menina para restaurar a circulação. "Há alguém a quem eu possa ligar por ti?". Os olhos da menina, castanhos escuros e cheios de uma mistura de medo e alívio, encontraram os de Maggie brevemente antes de se voltarem para o telemóvel. "Meu pai", sussurrou ela, os dedos a mexerem no aparelho antes de o estender com um contacto específico destacado. "Pai". Maggie hesitou apenas um segundo antes de marcar o número, esperando um pai frenético, talvez uma situação de divórcio complicada. Em vez disso, ouviu uma voz profunda e autoritária que respondeu com duas palavras arrepiantes: "Quem morreu?". "Ninguém morreu", respondeu Maggie rapidamente, com o braço livre ainda à volta da rapariga trêmula. "Mas acho que encontrei a sua filha na Praça Lafayette. Ela está fria, molhada e mal consegue falar". O silêncio que se seguiu durou 3 segundos, mas pareceu uma eternidade antes que o homem voltasse a falar. O seu tom mudou de ameaçador para algo igualmente intenso, mas diferente. "Passe-a ao telefone", exigiu ele. O som de movimentos e ordens gritadas ao fundo sugeria uma mobilização imediata. "Ela não está realmente capaz de falar agora", explicou Maggie, notando como a menina se encolhia ainda mais ao seu lado. "Ela precisa de roupas secas e provavelmente de cuidados médicos. Os lábios dela estão azuis". Seguiu-se uma série de palavrões abafados antes que a voz voltasse, agora controlada, mas com um tom severo. "Não se mexa desse lugar", ordenou ele. Não havia espaço para discussão no seu tom. "Estarei aí em 8 minutos". Fiel à sua palavra, exatamente 8 minutos depois, 3 SUV pretos com vidros escuros pararam com um guincho ao longo do perímetro do parque. O veículo do meio deixou sair um homem alto, com um fato caro, que se movia com graça predatória, apesar da chuva torrencial, ladeado por dois seguranças óbvios que examinavam a área com eficiência treinada. No momento em que a menina o viu, tentou levantar-se, mas cambaleou perigosamente, levando Maggie a segurá-la enquanto o homem diminuía a distância entre eles com passos largos. "Penny", ele sussurrou, a única palavra carregando um alívio inconfundível enquanto se ajoelhava diante da criança. Maggie ficou parada, sem jeito, ao lado, enquanto o homem, que se apresentou secamente como August Carter, envolvia a filha em seu paletó e a levantava nos braços. A ternura do gesto contrastava fortemente com o cálculo frio em seus olhos,
quando eles finalmente se fixaram em Meg. Você ligou em vez de chamar a polícia, afirmou ele, não como uma pergunta, mas como uma avaliação, seu olhar passando do uniforme de garçonete para os sapatos gastos dela. Por quê? Antes que Meg pudesse responder, um de seus homens se aproximou, inclinando-se para sussurrar algo que fez a expressão de Carter endurecer momentaneamente antes de ele dar um breve aceno com a cabeça. Verifique o perímetro novamente, ordenou ele, mudando Penny nos braços enquanto ela se aninhava contra o peito dele. Ela pediu-me para ligar para si, não para a polícia, disse Meg simplesmente, recolhendo o casaco encharcado de onde ele havia caído. Eu devo ir. Tenho aula cedo amanhã. Algo brilhou nos olhos de Carter. Surpresa, talvez, ou cálculo. Você é estudante? Ele perguntou, seu tom sugerindo que a informação estava sendo arquivada em vez de perguntada por interesse casual. Enfermagem na segunda série, Meg respondeu, dando um passo para trás, subitamente consciente de como os seguranças haviam formado um perímetro frouxo ao redor deles. Penny vai ficar bem? A pergunta pareceu pegar Carter desprevenido, sua atenção voltando-se para a filha, que havia caído em um sono exausto contra o ombro dele. Graças a si, disse ele após um momento, sua voz carregando uma nova nota de consideração pensativa. Meu motorista irá levá-la para casa, afirmou, as palavras claramente não sendo uma oferta, mas uma ordem. Samuel irá obter suas informações. Gostaria de agradecer adequadamente por ajudar minha filha. Meg abriu a boca para recusar, mas já estava a ser conduzida para o segundo SUV por um homem cujo sorriso educado não conseguia esconder a autoridade em seus gestos. O Sr. Carter insiste, disse ele baixinho, abrindo a porta do veículo para revelar um interior que provavelmente custou mais do que todo o seu prédio. O luxo dos bancos de couro do veículo fez Meg perceber claramente suas roupas encharcadas e sua aparência desalinhada, enquanto relutantemente dava seu endereço ao motorista. Através da janela escurecida, ela podia ver Carter a levar Penny para o veículo da frente, a sua postura protetora em contraste com a fria eficiência dos homens ao seu redor. O Sr. Carter era dono de várias empresas de importação no porto. O motorista ofereceu espontaneamente enquanto se afastavam, os seus olhos encontrando os dela brevemente no espelho retrovisor. Ele é um homem muito influente em Nova Orleans. Meg reconheceu a formulação cuidadosa pelo que era. Um aviso envolto em informação, transmitido com ênfase suficiente para fazer o seu estômago apertar com uma compreensão repentina. Empresas de importação, repetiu ela monotonamente, pensando na segurança e nas primeiras palavras de Carter ao telefone. Quem morreu? Na manhã seguinte, Meg quase se convenceu de que todo o encontro tinha sido um sonho estranho, até sair do seu prédio e encontrar um dos homens de Carter encostado a um sedã preto estacionado bem em frente. Menina Bennett, ele cumprimentou-a com formalidade. O Sr. Carter gostaria de falar consigo. A viagem até o Garden District demorou menos de 20 minutos, mas representou uma viagem entre mundos, do complexo de apartamentos em ruínas de Maggie, às ruas arborizadas, onde mansões antebellum se erguiam em imponente grandeza atrás de portões de ferro. A residência dos Carter ocupava um terreno de esquina, com as suas colunas neoclássicas e varandas amplas a revelar riqueza e poder antigos. Ele está à espera no escritório, anunciou a governanta que atendeu à porta. O seu uniforme impecável e a expressão neutra sugeriam que a discrição profissional era um requisito do trabalho. Por aqui, por favor. August Carter levantou-se quando Maggie entrou no escritório repleto de livros, o seu fato à medida e a presença imponente fazendo com que a sala espaçosa parecesse de alguma forma mais pequena. Menina Bennett, cumprimentou ele, indicando uma cadeira de couro em frente à sua secretária. Obrigada por ter vindo. Não sabia que tinha escolha, respondeu Maggie com mais ousadia do que sentia, sentando-se na cadeira oferecida enquanto observava a fotografia de família na secretária. Penny, talvez 2 anos mais nova, sorria entre Carter e uma mulher bonita com os mesmos olhos escuros. Como está sua filha? Um lampejo de algo. Preocupação, talvez, ou frustração, cruzou o rosto de Carter antes que a sua expressão voltasse a uma neutralidade cuidadosa. Fisicamente, ela está a recuperar de uma hipotermia leve e exaustão, disse ele.
Os seus dedos tamborilaram uma vez na secretária polida antes de ficarem imóveis. Mas Maggie insistiu, o instinto maternal superando a sua intimidação, enquanto se inclinava ligeiramente para a frente, os olhos fixos nos de Carter. Há mais do que isso, não há? Carter estudou-a por um longo momento antes de se levantar para servir 2 copos de um líquido âmbar de um decantador de cristal. Penny não disse uma palavra desde o acidente de carro da mãe, há 3 meses, afirmou ele, colocando um copo diante de Maggie sem perguntar se ela queria. Até ontem à noite, quando ela ligou para si, continuou ele, voltando ao seu lugar com graça calculada. A minha filha encontrou o seu número num recibo do seu restaurante. Aparentemente, serviu-lhes o almoço na semana passada. A memória passou pela mente de Maggie, uma rapariga tranquila, com olhos atentos, sentada em frente a uma mulher que poderia ser a da fotografia, embora ela estivesse ocupada demais com a correria do almoço para notar muito mais. Sinto muito pela sua esposa, disse ela baixinho, sem tocar na bebida. Ex-esposa, corrigiu Carter sem emoção, embora os nós dos dedos tenham ficado ligeiramente brancos ao segurar o copo. O acidente ocorreu depois de o nosso divórcio ter sido finalizado. A Penny deveria estar com ela naquele fim de semana, mas adoeceu e ficou em casa. A implicação pairava no ar entre eles, pesada e não dita. A culpa do sobrevivente envolta no trauma de uma criança, complicada pelas fraturas de uma família desestruturada. O coração de Maggie doía pela menina, mesmo que o seu bom senso a alertasse de que ela estava a entrar em águas perigosas. Sr. Carter, não sei bem por que estou aqui, disse Maggie finalmente, lutando contra a vontade de se mexer sob o seu olhar avaliador. Fico feliz que a Penny esteja bem, mas quero contratá-la. Interrompeu ele, pousando o copo com um clique decisivo na secretária. A Penny respondeu a si quando não respondia a mais ninguém há meses. Nem a mim, nem aos terapeutas dela, nem aos professores dela. Maggie pestanejou, momentaneamente sem palavras, enquanto Carter continuava, o seu tom mudando para o de um empresário a apresentar condições. Está a estudar enfermagem, o que lhe dá conhecimentos médicos, e tem claramente um jeito natural com crianças em sofrimento. Já tenho 2 empregos para pagar a faculdade, protestou Maggie. Mas, mesmo enquanto falava, calculava as horas que trabalhava em relação aos seus empréstimos estudantis crescentes e ao aumento do aluguer que se aproximava. Não tenho tempo para isso. Carter deslizou um pedaço de papel dobrado pela secretária, cortando a sua objeção com eficiência brutal. É isso que estou disposto a oferecer como salário mensal se mudar para a ala leste e se concentrar exclusivamente em ajudar a Penny a readaptar-se. Quando Maggie desdobrou o papel, o valor escrito ali fez-lhe inspirar profundamente. Era mais do que ela ganharia em 6 meses na lanchonete, possivelmente o suficiente para concluir o curso sem dívidas esmagadoras. Isso é excessivo, ela conseguiu dizer, olhando para cima e encontrando Carter observando sua reação com interesse clínico. O bem-estar da minha filha não é uma questão em que me preocupe com restrições orçamentárias apropriadas. Senhorita Bennet, ele respondeu, com a voz firme novamente. A questão é se você está disposta a ajudá-la. 3 semanas após assumir o novo cargo, Maggie havia estabelecido uma rotina com Penny que estava mostrando resultados promissores. Embora promissor, neste contexto, significasse acenos ocasionais, raro contato visual e exatamente 17 palavras ditas, que Maggie registrava diligentemente no diário que mantinha. A ala leste da mansão Carter era um mundo à parte, com a sua própria cozinha, sala de estar e um pequeno jardim no pátio, onde Maggie costumava levar Penny para ler ou simplesmente sentar-se em silêncio contemplativo. Parecia separada da casa principal, onde August conduzia os seus negócios, uma zona tampão de segurança que Maggie mantinha com determinação silenciosa. Esta manhã, no entanto, a zona tampão foi violada quando Maggie dobrou a esquina com uma bandeja de pequeno almoço e encontrou 2 homens desconhecidos a sair do escritório de August. A sua conversa abafada interrompida abruptamente ao vê-la. A mão do homem mais alto moveu-se subtilmente em direção ao casaco antes de August aparecer na porta atrás deles. Menina Bennet, disse August suavemente, os seus olhos comunicando uma mensagem clara para recuar. Está tudo bem com a Penny esta manhã? Antes que Maggie pudesse responder,
O mais baixo dos dois homens falou, com seu sotaque nova-iorquino carregado de um desdém mal disfarçado. Esta é a babá que você mencionou, Carter? Ele perguntou, olhando Maggie de cima a baixo com uma avaliação que a fez sentir arrepios. Cuidadora? August corrigiu. Uma mudança sutil em sua postura o colocou parcialmente entre Maggie e os visitantes. A senhorita Bennet está a ajudar minha filha em um momento difícil. O homem mais alto assentiu, com uma expressão neutra, mas olhos calculistas. Admirável, comentou ele, embora a palavra não contivesse admiração real. A família é tudo no nosso negócio, não é, Carter? Naquela noite, depois de Penny finalmente adormecer, Maggie viu-se a vaguear inquieta pelo corredor da ala leste quando vozes chegaram até ela pela janela parcialmente aberta do escritório abaixo. Ela disse a si mesma para continuar andando, mas percebeu que seus pés a levavam até a varanda, onde os tons secos de August flutuavam claramente no ar úmido da noite. O território de Mendoza não está em negociação, Harrison. Ele dizia, sua voz com o mesmo tom severo que Maggie ouvira naquela primeira noite. Eles respeitaram nossos limites por 3 gerações. Não estou interessado em ser o primeiro Carter a quebrar essa regra. Uma voz diferente, provavelmente a de Harrison, respondeu com raiva mal controlada. A expansão do porto muda tudo, August. E se você é sentimental demais para perceber isso, talvez seu pai tenha se aposentado cedo demais. Maggie encostou-se na parede, enquanto o silêncio se estendia lá embaixo, sabendo instintivamente que o silêncio de August era mais perigoso do que qualquer ameaça gritada poderia ser. Quando ele finalmente falou, a sua voz tinha baixado para um tom que lhe causou arrepios nos braços. Questione a minha liderança novamente e o sentimentalismo será a menor das suas preocupações, afirmou August, as palavras calmas, carregando uma finalidade inconfundível. Agora saia da minha casa antes que acorde a minha filha. Na manhã seguinte, Maggie estava a ajudar Penny a abotoar o casaco quando August apareceu na porta, observando-as com uma expressão indecifrável. Ele estava vestido de forma mais casual do que o habitual, com jeans escuros e uma camisa simples, o traje descontraído de alguma forma fazendo-o parecer mais acessível, mas não menos formidável. Pensei que poderíamos todos tomar o pequeno almoço na varanda hoje, sugeriu ele, dirigindo as palavras a Penny, embora o seu olhar tenha cruzado brevemente o de Maggie. As gardínias estão a florescer. Penny olhou para Maggie com uma pergunta silenciosa nos olhos que Maggie estava a começar a reconhecer como um pedido de orientação. Parece-me ótimo, respondeu Maggie por ambas, notando como a expressão de August se suavizou ligeiramente quando Penny acenou com a cabeça em concordância. O momento de paz foi quebrado 20 minutos depois, quando Samuel apareceu com um tablet que colocou urgentemente diante de August, murmurando algo baixo demais para Maggie ouvir. O rosto de August transformou-se instantaneamente. Todos os traços do pai atencioso foram substituídos por algo frio e concentrado quando ele se levantou abruptamente. Penny, fique com Maggie hoje. Nada de visitas ao jardim, instruiu ele, em tom que não admitia discussão, enquanto saía da varanda sem mais explicações. Em poucos minutos, a agora familiar comitiva de veículos pretos partiu da entrada da frente, deixando para trás uma tensão palpável que até Penny parecia sentir. Naquela noite, enquanto Penny dormia com a lontra de pelúcia que Maggie lhe dera, ela a segurava contra o peito. As notícias confirmaram o que Maggie começara a suspeitar. Uma explosão num armazém no 9º distrito. 3 vítimas. As autoridades investigavam possíveis ligações criminosas, recusando-se a nomear organizações específicas. As consequências do que August se referiu apenas como o incidente do armazém pairavam na mansão como uma nuvem de tempestade, com o aumento do pessoal de segurança e conversas abafadas que silenciavam sempre que Maggie aparecia. Penny, sempre sensível à atmosfera, retraiu-se ainda mais, recusando até mesmo a simples comunicação de sim ou não que haviam estabelecido. Na terceira noite dessa regressão, frustrada e preocupada, Maggie abandonou a cuidadosa programação de atividades que havia planejado e, em vez disso, levou Penny para o salário da mansão. A minha mãe costumava dizer que as plantas são as melhores ouvintes, explicou ela, acomodando-se entre a vegetação exuberante com um cobertor e 2 canecas de chocolate quente cobertas com pequenos marshmallows. O teto de vidro da sala revelava um dossel de estrelas, a umidade criando um casulo de calor ao redor delas,
quando Maggie começou a falar, não diretamente para Penny, mas para um grande lírio ao lado delas. Estou preocupada com alguém de quem gosto, confiou a planta, com voz suave no espaço silencioso. Ela carrega algo pesado dentro de si, algo que ainda não consegue expressar em palavras, e eu gostaria de saber como ajudá-la a sentir-se segura o suficiente para se libertar disso, continuou Maggie, evitando cuidadosamente olhar para Penny, que ficara muito quieta ao seu lado. Porque às vezes, as coisas mais pesadas ficam mais leves quando as partilhamos. Os minutos passaram em silêncio, quebrado apenas pelo som ocasional e distante das patrulhas de segurança ao redor do perímetro da propriedade. Maggie já estava quase a desistir quando a voz fraca de Penny surgiu, quase inaudível mesmo na sala silenciosa. Eu vi-os a discutir, sussurrou ela, com os olhos fixos nos seus marshmallows, que se tinham derretido numa espiral cremosa. A mãe e o pai no dia anterior, antes do acidente. Maggie manteve cuidadosamente a sua posição, sem se virar, sem reagir além de um aceno gentil que encorajava a continuação sem pressão. Por dentro, o seu coração batia acelerado com o significado daquele momento. A primeira frase completa de Penny em meses, a primeira referência à mãe desde a chegada de Maggie. Ela disse que ia levar-me embora, que o negócio do pai era muito perigoso, continuou Penny com a voz a ganhar um pouco de força. Fingi estar a dormir para que não parassem de discutir por minha causa. A confissão pairou entre elas, carregada de implicações e da culpa deslocada de uma criança, enquanto Penny finalmente olhava para Maggie com os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Fiquei doente no dia seguinte, por isso não pude ir com ela, sussurrou ela, uma única lágrima escorrendo pela sua bochecha. E então ela se foi para sempre. Maggie terminou suavemente, finalmente virando-se para encarar Penny diretamente. E você tem se perguntado se as coisas seriam diferentes se não tivesse ficado doente? Penny assentiu, o movimento liberando mais lágrimas que ela não tentou esconder. O pai não sabe que eu os ouvi, confessou ela, a voz ainda mais baixa. Ele não sabe que eu sei o que ele realmente faz. Maggie hesitou, sabendo que estava a navegar em águas perigosas, tanto emocionalmente para Penny, quanto literalmente dentro da casa dos Carter. O que achas que ele realmente faz? Perguntou ela com cuidado, mantendo o tom neutro. Ele magoa as pessoas que não seguem as suas regras, afirmou Penny com a clareza absoluta que só as crianças conseguem ter. É por isso que aqueles homens vieram à nossa casa na semana passada, porque alguém quebrou uma regra sobre territórios. A precisão da avaliação de Penny causou um arrepio na espinha de Maggie, mas ela concentrou-se na preocupação mais imediata. A culpa e o medo que esse conhecimento... A oferta pairou entre eles, aparentemente generosa, mas repleta de implicações. August Carter não ajudava as pessoas simplesmente sem ganhar algo em troca. E quanto isso me custaria? Maggie perguntou diretamente, encontrando o seu olhar sem vacilar. Algo como respeito brilhou nos olhos de August antes de ele responder. Fique com a Penny durante o verão, ele propôs, em tom profissional, embora os seus olhos permanecessem fixos no rosto dela. Ajude-a a curar-se. Ajude-a a falar comigo novamente. Antes que Maggie pudesse responder, Samuel apareceu na porta, sem a sua habitual compostura ao se dirigir ao seu empregador. Senhor, há um problema na propriedade dos Rivera, relatou ele, evitando deliberadamente o olhar de Maggie. Peterson está a solicitar a sua presença imediata. A transformação foi instantânea. As feições de August endureceram-se na máscara de autoridade que ela vislumbrou antes. Continuaremos esta discussão mais tarde, disse ele a Maggie, já a dirigir-se para a porta onde Samuel esperava com um tablet exibindo o que parecia ser imagens de segurança. Sr. Carter, Maggie chamou-o, uma premonição repentina fazendo seu estômago apertar-se de preocupação. Penny tem aula de arte hoje. Ela está ansiosa por isso há toda a semana. August parou, o conflito visível na linha tensa dos seus ombros antes de se virar para ela. Estarei em casa para o jantar, prometeu ele. As palavras carregavam mais peso do que o seu simples significado deveria permitir. Diga isso a ela. 2 horas depois, enquanto Maggie ajudava Penny a misturar aquarelas para a sua pintura de paisagem, o sistema de segurança da mansão ativou-se com uma série de cliques discretos, mas inconfundíveis, enquanto as portas se trancavam automaticamente e as persianas desciam sobre as janelas vulneráveis.
Samuel apareceu momentos depois, com a sua postura calma firmemente de volta, apesar dos procedimentos óbvios de bloqueio. Menina Bennet, por favor, leve Penny para a sala segura imediatamente, instruiu ele, com um tom agradável, mas sem admitir discussão. Ordens do Sr. Carter. Houve uma ameaça contra a família. O pincel de Penny caiu ruidosamente sobre a mesa, os seus olhos arregalados com um medo que sugeria que esta não era a primeira ameaça que ela enfrentava. Sem questionar, ela pegou no seu peluche de lontra e foi para o lado de Maggie, os seus pequenos dedos agarrando a mão de Maggie com uma força surpreendente. A sala segura, acessível através de uma porta escondida no escritório de August, parecia mais um apartamento confortável do que o bunker que Maggie esperava. Claramente projetada para estadias potencialmente prolongadas, com uma pequena cozinha, casa de banho e áreas de dormir separadas. Mais notavelmente, as paredes estavam revestidas com monitores de segurança que mostravam todas as aproximações à propriedade. "Quanto tempo precisamos ficar aqui?" perguntou Maggie a Samuel, enquanto ele verificava os sistemas de segurança da sala, observando como Penny imediatamente reivindicou um lugar na janela no canto, sua linguagem corporal revertendo para a postura fechada dos primeiros dias em que estiveram juntas. "Até o Sr. Carter voltar ou dar o sinal de que está tudo bem", respondeu Samuel, parando na porta antes de acrescentar baixinho. A situação dos Rivera se agravou. A família rival fez uma declaração após o incidente no armazém. Eles estão testando os limites desde que Penny voltou para a vida do Sr. Carter. 8 horas na sala segura esgotaram a paciência de Maggie, que alternava entre distrair Penny com jogos de tabuleiro e observar os monitores de segurança em busca de qualquer sinal do retorno de August. A menina havia se retirado para o silêncio novamente, o progresso das últimas semanas aparentemente apagado por essa nova ameaça. "O teu pai vai voltar em breve", assegurou Maggie, embora a dúvida abalasse a sua confiança a cada hora que passava. "Ele prometeu que estaria em casa para o jantar, lembras-te?" A única resposta de Penny foi apertar a lontra com mais força, os olhos fixos no monitor que mostrava a entrada principal da mansão. A tensão no seu pequeno corpo dizia muito sobre promessas anteriores quebradas, medos anteriores concretizados. Pouco depois da meia-noite, o sistema de segurança emitiu um sinal sonoro suave quando os protocolos de bloqueio foram desativados. Momentos depois, a porta da sala segura se abriu, revelando August, com sua aparência impecável de sempre, manchada por uma manga rasgada e o que parecia ser sangue seco em sua gola. "Papai!" Penny chorou. A primeira palavra que Maggie ouviu ela dirigir ao pai quando se lançou pela sala. August assegurou com facilidade experiente, sua expressão momentaneamente desprotegida, enquanto o alívio tomava conta de seus traços. "Desculpa ter perdido o jantar, princesa", murmurou ele contra o cabelo dela, os olhos encontrando os de Maggie por cima da cabeça de Penny. Houve um mal-entendido que precisava de ser esclarecido. Depois de colocar Penny na cama com promessas de panquecas pela manhã, August encontrou Maggie na cozinha, a limpar metodicamente as bancadas já limpas. "Obrigado por mantê-la em segurança", disse ele, servindo-se de 2 dedos de bourbon de um decantador de cristal. "Já acabou?" perguntou Maggie, deixando de lado as pretensões de tarefas na cozinha para o encarar diretamente. "Este mal-entendido que colocou a sua filha numa sala de pânico por 8 horas?" August considerou-a por um longo momento antes de responder, a sua habitual reserva calculada ligeiramente diminuída pelo cansaço. "Por enquanto", ele admitiu, rolando os ombros com um sorriso mal disfarçado que chamou a atenção de Maggie imediatamente. "Estás ferido", afirmou ela, com os instintos maternos a sobreporem-se à sua frustração enquanto se aproximava dele. "Deixa-me ver." Antes que August pudesse protestar, Samuel apareceu na porta com a sua expressão normalmente impassível tensa com urgência. "Senhor, temos um problema com o Peterson. Ele foi comprometido." A mudança em August foi instantânea. Todos os vestígios de fadiga desapareceram quando a sua postura se endireitou e os seus olhos endureceram. "Onde?" perguntou ele, já a dirigir-se para a porta. "Na casa dos barcos", respondeu Samuel, o seu olhar voltando-se brevemente para Maggie antes de acrescentar. "Ele diz que eles sabem sobre a menina Bennet e a sua ligação com a Penny." Pela primeira vez desde que o conhecera, Maggie viu um medo cru passar pelo rosto de August antes de ser rapidamente mascarado por uma determinação fria.
Feche a ala leste novamente, ordenou ele a Samuel. Ninguém entra sem a minha autorização direta. August, Maggie chamou o uso do seu primeiro nome fazendo-o parar momentaneamente na soleira da porta. O que está a acontecer? Ele virou-se, o conflito evidente em sua expressão antes que a resolução se instalasse em seu lugar. Alguém dentro da minha organização tem passado informações para a família Mendoza, explicou ele com eficiência brutal, incluindo detalhes sobre você. O pai está em apuros? Ela perguntou baixinho enquanto se sentavam à mesa do café da manhã, com panquecas esfriando nos pratos. É por minha causa. Antes que Maggie pudesse formular uma resposta tranquilizadora, o alarme do perímetro da mansão soou pela casa, seguido imediatamente por ordens gritadas pelo pessoal de segurança. Em segundos, 2 guardas invadiram a cozinha, armas em punho. Menina Bennett, precisamos de levá-la e a menina Carter para a sala de pânico agora, afirmou um deles, seu tom não deixando margem para perguntas. O perímetro sul foi violado. 3 homens armados escoltaram Maggie e Penny pelos corredores de serviço em direção ao escritório, movendo-se com eficiência treinada até que tiros irromperam de algum lugar perto da entrada da frente. O guarda-líder caiu com um grito de dor, segurando o ombro. Corram! Ordenou o segundo guarda, empurrando Maggie e Penny para a frente enquanto se virava para dar cobertura. O escritório fica a 20 metros à frente. Entrem e fechem a porta. Maggie agarrou a mão de Penny e correu pelo corredor, com a criança a acompanhar o ritmo com uma velocidade surpreendente. Atrás delas, mais tiros ecoaram, seguidos por um baque pesado. Chegaram à porta do escritório no momento em que passos pesados contornavam a esquina, revelando 2 homens em equipamento tático com armas de fogo em punho. Maggie empurrou Penny para trás de uma estante pesada. Segundos antes do primeiro tiro estilhaçar a moldura da porta ao lado da sua cabeça. Onde está a criança? Exigiu um dos intrusos, com um sotaque caribenho forte. A filha de Carter. Sabemos que ela está contigo. A mente de Maggie correu pelas opções, nenhuma delas promissora, enquanto os homens avançavam para dentro da sala. Ela não está aqui, mentiu ela, rezando para que Penny permanecesse em silêncio no seu esconderijo. August levou-a ontem à noite. O intruso mais alto riu, o som desprovido de humor enquanto gesticulava com a sua arma. Esperas que acreditemos que Carter deixaria a sua preciosa filha na mansão sob ataque? Zombou ele, aproximando-se com confiança predatória. Revistam a sala, ordenou ao seu companheiro. Os olhos nunca deixaram Maggie. O chefe quer a menina ilesa, mas não especificou nada sobre a ama. O vidro estilhaçou-se, mergulhando a sala numa sombra quebrada apenas pela luz fraca que se filtrava pelas cortinas. Maggie aproveitou a distração momentânea para se lançar sobre o intruso mais próximo, batendo com todo o seu peso no seu abdômen e fazendo com que ambos caíssem sobre uma mesa lateral. Corre, Penny! Gritou ela, arranhando o rosto do homem, enquanto ele lutava para recuperar o equilíbrio. A sala segura. Agora, com a sua visão periférica, Maggie viu Penny sair de trás da estante, em direção ao painel oculto que escondia a entrada da sala segura. O segundo intruso gritou em triunfo, virando-se para persegui-la, no momento em que a porta do escritório se abriu novamente. August Carter estava em pé na porta, com uma pistola em cada mão e a fúria estampada em cada traço do seu rosto. 2 tiros rápidos impediram o intruso de perseguir Penny antes que ele pudesse dar mais um passo. Papá! Gritou Penny, mudando de direção para correr em direção ao pai. Enquanto Maggie continuava a lutar com o primeiro agressor, que a tinha imobilizado no chão, com as mãos a apertar-lhe a garganta. Pontos pretos dançavam na visão de Maggie, à medida que o oxigênio diminuía, os seus pulmões a arderem por ar, que não conseguia passar pela traqueia comprimida. Através da consciência a escurecer, ela registrou a voz de August, ordenando a Penny que cobrisse os olhos, seguida por um som agudo e alto que liberou a pressão em sua garganta instantaneamente. Maggie. A voz de August penetrou o zumbido em seus ouvidos enquanto mãos gentis a levantavam para a posição sentada. Respire. Apenas respire. Agora está segura. O ar entrou dolorosamente nos seus pulmões, enquanto ela tossia e ofegava. O braço de August apoiava as suas costas, enquanto a sua mão livre mantinha Penny pressionada contra o seu lado, o rosto dela ainda cuidadosamente virado para longe da carnificina na sala. Os outros, Maggie conseguiu dizer com voz rouca. Neutralizados,
August respondeu com severidade, ajudando-a a levantar-se enquanto Samuel aparecia na porta, com sangue a manchar um lado do seu fato normalmente imaculado. A propriedade está segura novamente, por enquanto. Horas depois de lidar com as consequências e de Penny finalmente adormecer sob o efeito de sedativos do médico da família, August encontrou Maggie no salário, olhando sem ver para o céu estrelado. Salvaste a vida dela hoje, disse ele baixinho, sentando-se na cadeira ao lado dela. Eles vieram atrás dela por tua causa, respondeu Maggie, sem acusação no tom, apenas afirmando um facto que não podia ser negado. Por causa do que fazes. August ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. A sua voz esperou com uma honestidade rara. Sim, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo despenteado pelos acontecimentos do dia. A família Mendoza achou que levar Penny me forçaria a ceder território na expansão do porto. Você não é apenas um importador, afirmou Maggie, virando-se para encará-lo diretamente pela primeira vez desde que ele entrara. Você controla o crime organizado em metade de Nova Orleans. Eu mantenho a ordem num sistema que existiria com ou sem mim, corrigiu August, os olhos fixos nos dela. Os Carters supervisionam esses territórios há 3 gerações. Nós evitamos o caos que surge com o vácuo de poder e as guerras territoriais. O amanhecer despontou sobre o bairro dos Jardins com uma tempestade de verão que lavou o sangue dos degraus de mármore da mansão e mascarou o som das sirenes da polícia à distância. Maggie ficou na varanda coberta, observando as gotas de chuva criarem ondulações e poças, enquanto contemplava a decisão impossível diante dela. A documentação da sua bolsa de estudos está pronta para ser enviada, disse August, aparecendo ao lado dela com 2 canecas fumegantes de café. O programa de enfermagem de Tulane lhe daria as boas-vindas no semestre do outono. Maggie aceitou o café sem comentar, com a garganta ainda sensível devido ao ataque do dia anterior, a sua mente revivendo o momento em que August eliminou uma ameaça, sem hesitar em proteger a sua filha, em protegê-la. E Penny? Ela finalmente perguntou, a sua voz quase inaudível acima do barulho da chuva. Ela está a perguntar por si, ele respondeu. A simples afirmação carregava camadas de significado na nova realidade em que viviam. Ela quer saber se você está a ir embora por causa do que aconteceu. Um riso amargo escapou dos lábios de Maggie antes que ela pudesse evitá-lo. O som imediatamente provocou dor em sua garganta machucada. O que aconteceu foi que eu testemunhei vários assassinatos em uma invasão domiciliar orquestrada por seus rivais de negócios, disse ela, expressando a verdade surreal em voz alta pela primeira vez. E ainda assim você continua aqui, observou August, seu tom cuidadosamente neutro enquanto estudava o perfil dela. A maioria das pessoas teria fugido na primeira oportunidade. Maggie virou-se para encará-lo de frente, vendo além do controlo calculado a incerteza por baixo. Um homem acostumado ao poder, de repente vulnerável de maneiras que ele não conseguia controlar. Eu fico porque Penny precisa de estabilidade, não porque eu concordo com o que você faz. August acenou lentamente com a cabeça, aceitando os termos dela sem discutir, numa demonstração de contenção que a surpreendeu. Fiz arranjos para mudar a Penny para a nossa propriedade nas Ilhas Caimão, até que a situação com a família Mendoza esteja totalmente resolvida, disse ele após uma pausa. Vais deixar Nova Orleans? Maggie perguntou, com uma decepção inesperada colorindo o seu tom, apesar da sua determinação em manter distância emocional. Quando formos embora, August corrigiu, com ênfase sutil, mas inconfundível. Esta noite, se decidires vir conosco. O convite pairou entre eles, com implicações que nenhum dos dois estava preparado para expressar em voz alta. E se eu não for? Perguntou Maggie, precisando de entender exatamente qual era a escolha que estava a fazer. Então a bolsa de estudos permanece válida, juntamente com uma equipe de segurança, até que a situação com Mendoza seja resolvida de forma definitiva? Respondeu August sem hesitar. A tua segurança não depende da tua decisão de ficar conosco. Ela encontrou a menina no quarto, a arrumar metodicamente os livros e brinquedos favoritos, sob a supervisão atenta de Samuel. Quando Penny viu Maggie na porta, abandonou a tarefa e correu pela sala, envolvendo a cintura de Maggie com os braços finos, com uma força desesperada. Não vais embora, pois não? Sussurrou Penny, com o rosto pressionado contra a camisola de Maggie. O pai disse que agora podes ficar com a tua família.
A inocência da pergunta atingiu o coração de Maggie com dolorosa precisão. Essa criança que tinha sofrido tanto ainda se preocupava com o abandono acima de tudo. Não tenho família, Penny, respondeu ela honestamente, afastando o cabelo escuro dos olhos preocupados. Nós podemos ser a tua família, ofereceu Penny com simplicidade infantil, sem perceber a complexidade que as suas palavras desencadearam na mente de Maggie. O pai sorri quando estás por perto. Ele nunca sorria depois que a mãe foi embora. 2 horas depois, Maggie encontrou August no seu escritório, rodeado por documentos que Samuel estava a colocar sistematicamente numa trituradora. Ambos os homens olharam para ela quando ela entrou, uma comunicação silenciosa passando entre eles antes de Samuel sair discretamente, fechando a porta atrás de si. Tomei a minha decisão, afirmou Maggie sem preâmbulos, as mãos firmes ao lado do corpo, apesar da magnitude da escolha que estava a fazer. Vou contigo para as Ilhas Caimão, pelo bem da Penny. Um alívio passou pelo rosto de August antes que a sua habitual compostura se reafirmasse. Só pela Penny? Perguntou ele, a pergunta revelando mais vulnerabilidade do que ele provavelmente pretendia. Por enquanto, Maggie respondeu honestamente, mantendo o olhar direto que caracterizava as suas interações desde o início. O resto teremos que ver com o tempo. August assentiu, aceitando os termos dela sem pressionar por mais. Uma contenção que dizia muito sobre o seu respeito pelos limites dela. Há algo que deves saber antes de partirmos, disse ele, pegando no arquivo da gaveta da secretária. Sobre os teus pais? Maggie prendeu a respiração quando ele colocou o arquivo nas mãos dela, com o nome dela escrito na parte superior em letras oficiais que ela reconhecia dos anos de documentação do orfanato. O que é isto? Perguntou ela, com os dedos a tremerem ligeiramente contra a pasta de papel manila. A verdade sobre a inundação que os matou, respondeu August calmamente. Eles não morreram por acidente, Maggie. Foram alvos porque o teu pai se recusou a lavar dinheiro para a família Donovan. A revelação atingiu Maggie como um golpe físico. As memórias daquela noite terrível de repente ganharam um novo significado sinistro. O aviso tardio sobre a subida das águas. As bombas que misteriosamente falharam no bairro deles. Os corpos encontrados rio abaixo, em vez de na casa deles. Há quanto tempo sabes disso? Desde que mandei investigar-te depois de teres ajudado a Penny, admitiu August, observando cuidadosamente a reação dela. Os Donovans foram eliminados há 5 anos numa guerra territorial com os Carters. O meu pai certificou-se disso. Lá fora, a tempestade intensificava-se, a chuva batia contra as janelas e os lençóis, refletindo a turbulência interna de Meg. Então, de certa forma, disse ela lentamente, processando as implicações, a tua família vingou a minha sem nunca saber. Às vezes, a justiça encontra o seu caminho por vias inesperadas, respondeu August, aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa. Não posso mudar o que sou, Maggie, mas posso prometer que tu e a Penny estarão sempre protegidas, independentemente da vossa decisão. Enquanto o jato particular os levava sobre o Golfo do México naquela noite, Penny dormia tranquilamente em 2 assentos, com a cabeça lá apoiada no colo de Maggie, enquanto August trabalhava silenciosamente do outro lado. Os relâmpagos iluminavam as nuvens lá fora, flashes breves que revelavam novas paisagens no que parecia ser apenas escuridão momentos antes. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se estão a gostar, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo, pois o vosso apoio é crucial para que eu continue a criar conteúdo.